Nostalgia da separação. Nostalgia da separação. Não sei se você já pensou sobre isso. Todos nós, e talvez eu diria quase sem nenhuma exceção, nascemos com uma nostalgia da separação. O próprio choro da criança, quando ela nasce, ela estava muito bem acolhida ali no útero da mãe, nutrida, protegida. E isso é uma enorme metáfora da nossa história antiquíssima, de nós todos e todos estamos dentro daquele pontinho chamado fonte primordial, aquele pontinho invisível, aquele nada pleno, aquele vazio fértil, né? E de repente a gente nasce, se separa da mãe, e aí entra Freud para tentar dar uma explicação sobre tudo isso, mas eu queria ir para um outro olhar. Tudo que a gente faz na vida é uma tentativa no fundo, de reconciliação dos opostos. Tá? Até quando a gente, por exemplo, faz uma prece, que a gente põe a base das duas mãos próximas ao coração e aponta para o alto, né? E as duas mãos se tocam, se encontram, como se fosse o masculino e o feminino, simbolicamente. Isso fala de uma maneira muito onipresente e também inconsciente desse anseio atávico de nós nos unirmos, de nós voltar. Por isso que quando a gente fala de religiões, a gente fala de religares, né? Ligar novamente. Por que ligar? Por que religar? E por que ligar novamente? Porque nós já fomos ligados. E nós sempre continuamos ligados, ontem, hoje e amanhã. Só que a gente vive essa espécie de fantasia, né, da separatividade. A gente foi convencido dessa separatividade, embora nós sejamos partículas, embora nós sejamos indivíduos, embora nós sejamos singularidade, individualidade, mas uma individualidade em pertencimento, uma individualidade que comunga pelo menos 24 horas ao longo de todas as existências com a fonte primordial, que tem vários nomes, um deles é Deus. E tudo que a gente busca na vida, um amor, né, um namoro, um casamento, o nascimento de um filho, a busca de um trabalho, no fundo, tudo isso gira em torno da gente tentar resolver essa nostalgia, essas saudades da unidade. Todos nós, por mais que não saibamos disso, por mais que possamos parecer assim totalmente materialistas, racionais, objetivos, pragmáticos, essa regra não tem exceção. Claro que eu estou trabalhando não só no nível consciente, porque se eu fosse só trabalhar no nível consciente, eu diria que raras pessoas têm um anseio dessa união profunda com todo, até porque um enorme medo de que essa união faça com que esse maravilhoso ego se perca, esse bem maravilhoso que é o nosso ego, que na verdade ele foi feito para nos ajudar, mas ele basicamente, a gente usa o ego e a personalidade para reforçar essa separatividade, esse individualismo, esse egocentrismo, e a gente perde a potência dessas saudades. Saudades também que, no fundo, elas são reais, mas ilusórias. Reais porque a gente não se sente pertencendo, a gente não se sente em estado de unidade. Né? Mas, por outro lado, nós nunca deixamos de estar em unidade, vibrando em unidade. Mas o que fica para o nosso consciente é isso, a busca de algo que nos complete. Né? Como se nós não fôssemos completos. E mesmo a gente tendo traços de caráter duvidoso, mesmo a gente tendo comportamentos, atitudes que não são das mais elogiáveis, ainda assim todos nós temos um self, todos nós temos um ser que é dentro de nós.
todos nós temos um núcleo incorruptível, que é esse núcleo que reverbera com a fonte, que é esse Deus em nós. Que a gente não alcança ele através de um desejo, através de uma oração que a gente apenas reproduz sem presença, sem organicidade. Não. Somente a consciência pode fazer com que a gente recobre essa memória de unidade. Né? E também é uma confusão de ser consciente com ter consciência. É muito mais fácil a gente ter consciência do que a gente ser consciente. Né? Ter consciência, poxa, a maioria das pessoas tem consciência. Quase todo mundo tem muita consciência. Mas pouquíssima gente é consciente. Então, fica essa nostalgia, essa nostalgia da separação. Né? Então é uma realidade irreal. É realidade porque eu me sinto separado, eu me sinto carente, eu me sinto buscando um amor, buscando um namoro, um homem, uma mulher, um sócio, uma relação, buscando um trabalho, buscando alguma coisa que me complete, buscando um lazer, uma diversão, buscando umas férias, buscando alguma coisa que me complete. Eu posso até dizer buscando alguma coisa que me divirta, buscando alguma coisa que eu goste, que me faça bem. Mas no fundo a gente pode sintetizar buscando alguma coisa que me sinta mais inteiro. Porque nosso prazer, quando a gente vai para a cama com alguém e a gente vive uma experiência de orgasmo, é uma experiência de unicidade, de encontro, onde o dois vira o um. Né? E aí há essa explosão maravilhosa, como uma espécie de Big Bang. O orgasmo é uma espécie de Big Bang, é uma morte que gera novos nascimentos, né? Nascimentos posturais, vamos dizer assim, nascimentos de consciência. Então, essa nostalgia da separação é o que a gente tem que deixar claro, ficar claro para a gente. Puxa, eu não sabia que eu tinha saudade da unidade, eu não sabia que eu vivia uma nostalgia da separação, eu não sabia que tudo que eu buscava era o nome dessa nostalgia. Essa nostalgia que, na medida que o tempo passa e a ficha não cai, ela vai virando uma certa angústia. E, num primeiro momento, uma angústia silenciosa, que a gente não consegue nomear como angústia, mas ela faz com que a gente ande de um lado para o outro, fazendo coisas, buscando o quê? Uma experiência de completude, uma experiência de integração, uma experiência de unidade, uma experiência de pertencimento. Então, é muito claro que nós temos uma necessidade instintual de vivermos esse reencontro, né, com a nossa alma, que é um fractal, que é um átomo de instâncias maiores. Para a gente estar aqui encarnado, teve que ter uma fractalização, teve que ter um redimensionamento, porque um espírito é uma experiência demasiadamente forte, potente para esse corpo de 3D. Então o que a gente tem aqui é um fractal de outros fractais, até a gente poder chegar nesse eu superior, nesse eu maior, que está tudo dentro da gente. Né? Então, quando não fica claro para a gente que a gente tem uma saudades, né, uma nostalgia dessa separação, quer dizer, nostalgia da separatividade, quer dizer, eu sinto uma nostalgia que no fundo é o retorno a essa unidade. A gente fica buscando coisas e que não preenche. E é evidente que na medida que a gente sente que essa suposta separatividade, né, quando eu falo nostalgia da separatividade, quer dizer que é uma nostalgia que advém de eu crer nessa separatividade, uma nostalgia que é proveniente de uma crença minha que eu torno vivência nessa separatividade. E quando eu me identifico com essa separatividade, eu preciso de um filho para completar isso, eu preciso de uma mulher, de um marido, eu preciso de um bom salário, eu preciso de uma casa nova, eu preciso trocar meu carro, eu preciso comer mais, eu preciso emagrecer, eu preciso viajar, eu preciso ter mais cultura, eu preciso
ter mais seguidores no Instagram, preciso, mas para que você precisa de tudo isso? É uma ansiedade que advém dessa nostalgia de uma suposta separatividade. Nós nunca tivemos separados, mas é assim que a gente faz a leitura, essa é a nossa leitura. Porque o João olha para o João, e o João olha para o Henrique, o João não é Henrique, o Henrique não é João, logo nós somos separados. Sim, existem individualidades. O javali não é o elefante, que não é o morcego, né? Mas todos vieram do mesmo lugar, logo todos nós somos irmãos, todos nós somos farinhas do mesmo saco. Então a gente já começa percebendo aí que a gente tem uma enorme família. A partir daí começa a sentir que a possibilidade da solidão é uma coisa meio impossível. É meio impossível se sentir só. A gente vai aprofundando, mas é meio impossível se sentir carente quando eu sou filho dessa abundância e eu preciso legitimar, eu preciso endossar essa abundância. Que essa abundância ela não seja apenas uma coisa intelectual. Ah, você é filho de Deus, você é abundante. Sim, isso tudo a gente sabe intelectualmente. Mas já estou falando da vivência orgânica, né? de perceber essa unidade pelo menos o tempo todo. E essa unidade não tem nada a ver com uma tipologia de você ter que ter compaixão, você ter que ter empatia, você ter que perdoar, Não, é tudo natural. Quando essa experiência de unidade, essa experiência de pertencimento é uma conquista orgânica, através da consciência, e essa consciência veio através de uma busca genuína, você não tem que, você já não busca, você é. Você já não busca, você tão somente é. E é o quê? É essa experiência de pertencimento, essa experiência de unidade. E aí, sim, e daí? Isso significa que a pessoa é perfeita, que ela não pode errar? Não, pode tudo, pode tudo. Só que tudo é processo. E processo é consciência celebrada. Tudo é processo. E processo é consciência em estado de celebração. Subi, desci, errei, pedi perdão, levantei, fui. Então, esse estado de recordar a unidade, de a gente terminar com essa nostalgia que advém da separatividade, da crença na separatividade, faz com que a gente fique à vontade, com erros, acertos, com conquistas, com não conquistas, com vitórias, com derrotas, porque tudo é como se fosse adubo, você pega tudo e coloca na tua horta como adubo. E as flores e as hortaliças só prosperam. Quando você faz com que tudo seja adubo, seja esterco, quando você faz com que todo o processo já seja o resultado em si, porque você está à vontade, você vive esse estado cada vez maior, cada vez mais forte de unidade, de comunhão, né, com a fonte primordial, com Deus. Mas aí vem uma dica que eu vou falar isso eternamente, que quando fala comunhão com Deus, a gente pode pensar na hóstia, na igreja, né? Isso é um rito que remete essa história da necessidade de nós, na verdade, entre aspas, comer Deus, né? Comer Deus e ser comido por Ele, comer Deus, é uma experiência antropofágica, eu fiz uma live sobre isso algum tempo atrás. Mas o que eu quero colocar, quando fica claro que não é, a comunhão com Deus não é tão somente eu pegar a imagem de algum homem santo ou de uma mulher santa e ficar orando para ele, ou então ir para uma igreja ou para um templo e ficar diante de algumas imagens pedindo, agradecendo. Escuta, a grande revolução é você perceber que o agora é o corpo de Deus. Toda personificação, toda antropomorfização de Deus parece que facilita as coisas num primeiro momento. Parece que facilita. Porque você tendo uma figura para você projetar o teu poder psíquico, parece que facilita. Né? E a gente elege presidentes que possam ser carismáticos, que possam ser heróis, que possam ser salvadores da pátria,
para a gente poder ficar na plateia aplaudindo e dando força, sem botar exatamente a mão na massa. Mas não é assim que funciona, não é assim que Deus funciona. Olha, eu vou proteger vocês, vocês são os meus cordeiros. Não, vamos ter que trabalhar em cooperação. O agora não tem glamour. Uma imagem tem, um cântico tem, um livro tem, um sacerdote que faz a intermediação, como se tivesse procuração do sagrado, tem um certo glamour. Né? Mas o agora não tem, porque se você está vivendo um momento dificílimo, e diz assim, mas vem cá, mas isso é Deus? Eu digo, é. Se você está vivendo uma tragédia, a perda de pessoas amadas, o desemprego, a falta de grana, caiu a internet, né? Mas voltou. Fiquei aqui. Voltou. Então, porque quando a gente diz assim, não, mas Deus não pode ser esse momento tão horrível. Porque Deus é tão somente tudo, absolutamente tudo. Porque senão o que acontece? Aí começa assim, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é justo, Deus é belo, Deus é isso. Então, Deus não é feio, Deus não é injusto. Aí fica uma lista moral e a gente fica preso a isso, julgando Deus. Olha que delícia! A gente fica julgando Deus. Né? O que você acha daquele parlamentar? Eu acho que aquele parlamentar é um criminoso. O que você acha de Deus? Eu acho Deus justo. O que você acha do Neymar? Eu acho o Neymar um craque. O que você acha? Peraí, virou bandalheira isso. Virou bandalheira. A gente pode botar Deus no mesmo top de todo mundo. Estou julgando Deus. Escuta, Deus é aquilo que nos acontece. Deus é aquilo que nos acontece. Você pode dizer, eu não estou entendendo, eu não sei como me colocar, eu não sei como me portar, eu não sei como lidar com essa situação. Ok, ninguém tem obrigação de saber tudo, quero aprender com os eventos, com as situações, quero aprender com quem sabe mais do que eu, com quem tem mais experiência do que eu. Agora, é revolucionário o fato de você falar, Deus é o agora. Você imagina você respirando de uma forma consciente e percebendo que a tua respiração é a prece, é a oração. Você abre os olhos e você vê o que está à tua volta. Você pode estar vendo bosques e florestas maravilhosas, você pode estar vendo um prédio na tua frente. Esse prédio na tua frente ele foi feito através das inteligências humanas, inteligências essas que também advêm dessa grande inteligência, ou seja, para onde quer que a gente aponte o nosso nariz, o nosso olhar, Deus é o agora, é a fonte primordial, é o vazio fértil, o nada pleno. Aí muda tudo. A nossa história ocidental, cartesiana, a gente fica separando em escaninhos, né? Eu me lembro de uma situação que eu vi na televisão alguns anos atrás, numa das enchentes terríveis aqui no Rio de Janeiro, que desabou um barranco, estava chovendo muito, e uma família com medo que a coisa desabasse, entrou no carro e ficou dentro do carro. E uma família um pouco mais à frente ficou dentro de casa e o barranco caiu em cima e matou todo mundo. E aí as pessoas que estavam dentro do carro e que se salvaram, elas disseram, foi Deus que fez com que a gente saísse de casa e se abrigasse dentro do carro nessa enchente. Né? E as outras que morreram, quem foi que fez isso? Que foram soterradas? A gente pode ter a humildade de não entender por que aquelas pessoas estavam no momento de morrer. Agora mesmo a gente viveu uma situação difícil com a Marília Mendonça, que morreu com 26 anos. A gente não tem obrigação de entender por que isso aconteceu, mas saiba que existe um negócio chamado justiça imanente. No âmbito mais profundo, não há possibilidade de haver injustiça.
Porque tudo que acontece na nossa vida, por mais injusto que pareça, é uma colheita. É uma colheita que eu não lembro de ter plantado. Em muitos casos eu lembro, sim. Eu não passei na prova porque eu não estudei. Mas e quando você não passa na prova tendo estudado muito e sendo inteligente? Parece inexplicável. Eu não tenho que dar conta, eu não tenho que entender tudo. Mas uma coisa eu preciso saber, que tudo que me acontece, de um lado ou de outro, de uma cor ou de outra, de um jeito ou de outro, é personificação de Deus. Mas com que função? Né? Que eu possa interagir organicamente com essas situações para que eu possa aumentar o meu nível de consciência, experienciar mais e mais o corpo do sagrado e ter uma experiência de ficar mais à vontade com tudo aquilo que a vida me traz. Porque senão eu fico refém. Se as coisas estão boas, eu estou bem. Se as coisas estão ruins, eu estou mal. Parece meio óbvio, mas não é assim. Não, em termos finais, não. Em termos iniciais, a gente parece que está sempre começando, parece que a gente está sempre começando. O que nos desagrada é ruim, o que nos agrada é bom, e a gente fica nessa história bobinha, quando na verdade tudo que nos acontece tem uma razão, e eu vou tentar compreender isso organicamente. Eu sempre falo organicamente para não ficar no plano mental, que a nossa civilização é racional mental. A gente precisa trazer isso para baixo, para o coração, para as vísceras, para a psique. É toda essa trajetória verticalizada que surge o discernimento, a compreensão, a aceitação. Então, a nostalgia da separatividade gera angústias que são angústias imperceptíveis. A gente não sabe que toda aquela nossa ansiedade é fruto disso. Parece que é. Bem, é isso. Então, eu queria só fazer um pequeno arremate, que o que eu chamo de nostalgia da separatividade, quer dizer, é nostalgia que advém, que provém de uma crença nossa de que nós somos separados da unidade. Essa crença interessa a muita gente, não interessa a nossa psique, não interessa ao nosso self, não interessa as hierarquias que cuidam da gente. Quando a gente começa a recobrar a memória de que nós somos unidade, através da consciência, a gente recobrar, essa angústia começa a diminuir, a gente começa a se sentir em casa, o nível de aceitação jamais é acomodação. A gente pode estar no bom combate em estado de aceitação. A gente pode estar no dia a dia, naquele pega para capar, em estado de aceitação. Eu fiz o máximo que eu pude e eu não consegui. Vou celebrar isso. Porque eu fiz o máximo, não tem nenhuma lei na Constituição que diz que quando você faz o máximo você tem que conseguir tudo o que você quer. Não, nem sempre o que eu quero é aquilo que a minha psique está dando anuência. Nem sempre o que eu quero é aquilo que a minha psique está dizendo assim, isso tem a ver com o teu Dharma. Muitas vezes não tem. A maioria dos nossos desejos não tem a ver com o nosso Dharma. Tem a ver com o nosso ego. E quando a gente se frustra, é maravilhoso. Quando a gente se frustra, é maravilhoso por conta disso. Bem, o que muda na cabeça da gente quando diz assim, puxa, será que esse meu desassossego que eu estava atribuindo à discussão que eu tive ontem, uma falta de grana, uma demissão no trabalho, que evidente são chaveamentos que acabam detonando, que acabam deflagrando, vamos dizer assim, mas a base disso tudo é saudade de casa, saudade da unidade. Então, essa nostalgia que advém da separatividade. Isso gera também um outro tema que eu vou falar mais na frente, que é a angústia da adaptação. A angústia da adaptação. O quanto a gente sente angústia no fato de a gente se adaptar àquilo que a gente não veio para se adaptar. Bem, é isso. Então eu termino fazendo a pergunta, o que muda? Duas perguntinhas. O que muda quando eu sinto e eu sei que Deus é o agora? E não exatamente aquela crença que eu tenho naquilo ou naquele. E o que muda
quando eu percebo que todos os meus estados aflitivos têm uma base que é saudade da unidade. E que essa unidade não é o morrer e ir para o céu. Essa unidade é eu desconstruir as crenças de que eu sou separado de Deus, de que eu sou separado da fonte primordial. Desconstruir, fazer uma engenharia reversa dessa paisagem que a gente se identificou em sermos separados. Essa identificação da separatividade me gera um buscador crônico de tudo, de todas as coisas materiais, periféricas, superficiais, e lá na frente talvez uma busca de mim mesmo, na melhor das hipóteses, né? Gente, meu nome é Sérgio Seixas, sou do Grupo Terra de Rudá, espero que tenha tocado o coração de vocês essa reflexão sobre a nostalgia que eu tenho da unidade que é em mim e que eu creio estar separado e empodero essa separação e fico buscando nas pessoas e nas coisas um complemento para isso. E quando eu olho, eu observo que Deus é agora, e quando eu fecho os olhos, observo que Deus é agora, e quando eu respiro, quando entra o oxigênio e sai o oxigênio, é o corpo de Deus fazendo esse trâmite, é a minha forma de orar. Tão somente respirar conscientemente. Gente, forte abraço e até breve.